bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, baseada, é claro, na nossa lição da Escola Sabatina Jovem, com o tema do trimestre, nossa temporada Levítico, o que as novas gerações podem, ou devem aprender com esse livro tão antigo. Estamos aqui dando algumas respostas a essa pergunta e você já está percebendo, que sem muito esforço há muita coisa legal para aprender a respeito de Jesus, que é a nossa oferta, nosso sacrifício, de vários aspectos diferentes, que não só quer se apresentar para nós como sendo a solução para o nosso pecado, mas também quer nos ensinar como a gente pode e deve se entregar a Ele com os mais variados aspectos da nossa vida também, tá bom? Queremos agradecer você por estar aqui com a gente. Eu queria já fazer um merchan aqui, não dá para ver direito aqui, mas eu tô aqui com a camiseta oficial, gente, do maior evento de jovens que vai acontecer em 2024, se não me engano, 29 de maio a 1º, 29 de maio a 1º de junho, é um feriado especial que vai ter nessa data de Corpus Christi, vai ser uma data estratégica para a gente participar da nossa convenção de líderes do Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana, que vai acontecer em Brasília. Lá vai ser sediado lá no estádio Mané Garrincha, inscrições que podem variar de forma parcial aí para você só ter acesso ao evento, ou então a inscrição total para você ter acesso ao evento, alimentação que vai ser oferecida lá durante o evento, e também uma barraca exclusiva para você receber lá e trazer de volta para casa, se você assim quiser, fazendo parte da sua inscrição, tá bom? Vai lá, esse é o tema do nosso evento, Maranata, não poderia ser um tema melhor. 22 anos atrás foi feito um evento geral assim lá no Chile, e a gente está tendo a oportunidade de se reunir agora com mais de 30 mil jovens para participar deste grande encontro, tá bom? Mais informações aí com o Ministério Jovem da sua igreja local ou diretamente na Associação Paulista Leste. E a você que está ouvindo esse podcast ou assistindo em algum lugar, procura aí o Ministério Jovem da sua associação ou missão e garante já aí, tá bom? Inscrições encerram aí dia 18 de agosto. Corre lá e garanta já a sua inscrição para esse que vai ser o maior evento de jovens da nossa história, da nossa divisão, tá bom? Maranata! Que o Senhor volte logo para mim e para você, beleza? E eu quero apresentar aqui mais uma vez nossos convidados, estão conosco aqui, essa bancada está sendo muito legal para a gente poder bater papo com vocês em torno da Bíblia, e eu tenho a alegria de poder apresentar ela mais uma vez aqui. Ela é fonoaudióloga, é líder de Ministério Jovem, apoia Departamento de Comunicação, que é também uma área que eu cuido, é também uma cantora, já vê ela cantando, usa seu dom para Deus aí, eu quero pedir a Deus que Ele continue te usando poderosamente, tá bom? Deus abençoe sua família, tá bom? Seus planos, seus sonhos. Obrigado mais uma vez aí por ter separado esse tempinho para abençoar nossos jovens aqui da Paulista Leste. Bem-vinda, Fernanda, mais uma vez, tá? Muito obrigada, imagina, pastor. Sempre bom estar aqui, como eu sempre falo. E legal. Agora eu apresento meu amigo, meu parceiro de distrito, ele é dos jovens lá do 4º Centenário, meu amigo Henrique. Muito obrigado. Obrigado, pastores, Fernanda. Mais uma vez estamos aqui juntos para poder falar sobre a mensagem de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém, te agradeço. E eu gostaria de apresentar a vocês o contador de histórias. Olha aí, aquele que não passa uma conversa sem contar uma história. Ele é o diretor de Desbravadores e Aventureiros da Associação Paulista Leste. Vou apresentar para vocês o pastor César. Olha aí, pastor César. Ele tá de lenço, gente. Estou de lenço, é isso daí, meu amigo. Rapaz, você acabou de falar sobre um evento extraordinário que vai ter logo, 2024, Maranata 2024. Né? Mas eu quero falar de um evento, meu amigo, que vai começar aí agora, nessa semana que vem. É o Campuri da União Central Brasileira, e eu estou aqui de lenço, então. Mas também estou com a camiseta do Caleb, porque é Caleb de lenço, é isso aí, ó. E já um convite aí para todos os nossos desbravadores aí, por favor, participem com a gente aí deste evento muito importante que se chama Caleb de Lenço. A gente tá junto no Caleb aí, viu? É isso. Precisando aí, da gente, é só chamar. E é claro, eu tenho que apresentar alguém aqui, deixa eu ver quem é, nas minhas anotações, Fabrício. É aquele que dispensa apresentações, pastor Fabrício aí. Ele é o líder da juventude aqui na Associação Paulista Leste, uma pessoa extraordinária. Esse no contexto aqui tem tudo a ver aí com ele e com a atuação dele aqui. Amigo, valeu, obrigado por estar aqui e com certeza vai ser bênção. E eu que agradeço mais uma vez pelo convite, tá? Eu tô aqui só procurando aqui, que eu tô com medo de ter falado a data errada aqui da convenção. Me ajuda aí, gente, mas acho que é isso mesmo, 29. Se for, me ajuda aí, mas é final de
Aqui, cadê? Não tô aqui, gente. Eu queria confirmar essa data aqui pra não falar besteira aqui, tá? Mas é isso, vai ser ano que vem, 2024, esqueci que é a data, mas acho que é 29 de maio a 1º de junho. É um final de semana aí daquele feriado do Corpus Christi. Vai ser em Brasília. Vai ser em Brasília. Mané Garrincha. Vai ser top. 8 países Que juntos aí, vai ser muito maravilha. bom. Mas aí estamos aí, né, nos momentos aí especiais aí que antecedem o grande evento aqui da nossa união. E vai ser bênção também, vai ter lá jovens, Caleb, Ivone Missão e é lógico um mar de gente aí com lenço amarelo. Fazendo parte dessa grande família, essa grande família espiritual. E aí. se Deus quiser, vou estar me investindo a líder jovem lá. Tá Tô trabalhando. Quero ver se você vai aprovar a minha pasta. Já aí. tá aprovado, você é louco, muito bom. Obrigado mais uma vez, tá, por estar aqui. Eu queria mais uma vez agradecer você aí também, que tem acompanhado a gente aí pelo nosso perfil do Instagram, você acompanha também os bastidores, o contato aí com quem vai estar em cada programa, certo? Um corte aí de um resumo da lição. E além de todos os conteúdos, materiais que a gente pode também... Aí, 29 de maio a 1º de junho. Não. 29 De julho. a 1º de maio. 29 de junho. 1º de maio. A 1º de maio. Não é o contrário, não. 29 de... A produção tá ali procurando a data, gente. Primeiro de maio é feriado, né? Talvez É, você aproveite o 1º de feriado lá, então. Foi dia do trabalhador. 1º de junho. 29 de maio. A 1º de Uma junho. pegadinha. É isso aí. Já confirma aqui, gente. Vamos lá, vamos pra frente aqui. Obrigado aí, produção, tá? Mas eu tava dizendo assim, olha, você pode perseguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais também, e também aí no nosso canal do YouTube, acompanhar por minutagem, cada dia da semana. Lembrando que nossos episódios estão sempre liberados aí no final ou no início de cada semana. Virou sábado ali o vídeo em 2 ali da tarde, mais ou menos, tá programado para esse horário. E em áudio aí a partir das 9, 10 da manhã, mais ou menos assim, né, PV? É isso? Tá liberado aí na plataforma que você achar melhor, para você não somente ouvir, mas compartilhar. Inclusive aí, terminou a lição do sábado, já pode lançar para sua galera o que vai acontecer na próxima semana. E nossa intenção é que você aí esteja tendo material, um recurso a mais para você estar aí motivado para continuar estudando a lição da Escola Sabatina e se aprofundar nesse tema incrível do livro de Levítico, conhecer mais a pessoa incrível de Jesus Cristo. Eu queria pedir agora a Fernanda para que faça uma oração para a gente, por favor. Com certeza. E pede a Deus a bênção aí para a gente compreender e ficar ligado aí no cuidado que temos que ter na nossa experiência com Deus, tá bom? Vamos orar? Oremos. Então, querido Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos para estudar um pouco do que o Senhor tem para transmitir para nós através do livro de Levítico. Então, que o Senhor ilumine, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e que possamos entender o verdadeiro sentido que esse livro tão antigo pode trazer para nós na nossa atualidade. Amém. Então, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fernandinho, pela oração. Tá? O tema da lição dessa semana, do episódio de hoje, é cuidado. Cuidado, é uma palavra-chave para cada tema. Muito legal. Que cuidados temos que ter, né, em relação a essa experiência que Deus quer que a gente tenha, aprendendo com cada oferta, com como que ele queria por trás de cada, como o pastor César mencionou, que aspecto ele queria nos ensinar de forma prática para a nossa vida, né, para os conselhos e para a vida cotidiana de cada um de nós, que conselhos antigos Deus tem para nós hoje, que são praticados, devem ser praticados em nossa vida cotidiana, em nosso dia a dia, tá? O tema da semana, cuidado, tá aqui também na nossa tela aqui, a tirinha da semana, que é um quadro, tá, gente? Que tem muita coisa aqui para a gente poder também experimentar e tirar de lições. Tá muito na moda hoje, tudo a gente quer registrar, tudo a gente quer postar, tudo a gente quer compartilhar com os outros, né? Inclusive a gente se torna muitas vezes até indiscreto e até constrangendo as pessoas, né? Querendo mostrar de alguma forma, né, que a gente faz o bem, né? Fazendo o bem por aí, a gente sai espalhando amor e tal. E às vezes a gente até pode tentar, né, fazer a coisa certa pelo motivo errado, né? Isso é muito possível. Por isso, cuidado, né? Mas qual foi a impressão que vocês tiveram aí da tirinha da semana? O pastor César tá olhando ali. Tô admirando. Fala aí, qual foi a impressão que você teve, brother? Meu amigo, é o seguinte. Existe a necessidade de nós ajudarmos as pessoas carentes. Isso a Bíblia deixa claro, o livro de Levíticos deixa claro também. Precisamos ajudar as pessoas carentes. Contudo, há um texto bíblico que diz: o que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sim. A gente pode ajudar as pessoas sem precisar estar divulgando e mostrando o que a gente realmente está fazendo, né?
Então, que há necessidade de ajuda, não tenha dúvida nenhuma. Quando nós ajudamos as pessoas, nós nos parecemos ainda mais com Cristo. Cristo disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Essa é a realidade. Mas é isso, é a minha impressão aí sobre isso. Eu creio que a gente precisa ajudar, mas também não precisa parecer tanto, né? Interessante, hein? Às vezes o que está por trás é só a necessidade de mostrar que você está fazendo bem, né? Exatamente. E aí, vocês aí? Bom, eu olhando essa imagem aqui, antes de falar sobre essa imagem, eu gostaria de parabenizar a Agatha Lemos. Né? E o Siqueira ali, né? Quem faz ali o Siqueira. quem faz a arte, né? Ela é editora geral, ele é o que faz a arte. Então, parabéns aos dois. É uma ilustração muito objetiva e direta. Então eu gostei muito. Só que eu fico triste por uma coisa. Olhando essa ilustração, a gente consegue perceber a realidade dos nossos dias de hoje. Jesus aqui ajudava por amor. Hoje, a maioria das pessoas ajuda por interesse. Há um interesse por trás de uma caridade. Isso é triste, porque não foi isso que Jesus nos ensinou quando estava aqui, em meio a nós. Então eu vejo isso, eu fico triste em ver isso, porque não era para ser desse jeito. E aí, Fernandinha? Então, esse quadro me lembra um verso, tá lá em Mateus 6:1, que fala assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Então a gente fica com a reflexão. Fazer as coisas, fazer o bem pelo motivo errado, no final não tem recompensa. Deus não se agrada disso, não é algo que Deus vê com bons olhos. Então, que a gente pense nesse motivo que a gente tem. Até já dizem a caridade de centavos lá, tá vendo? Caridade de centavos. E às vezes a gente tá, na realidade, agindo assim, dando migalhas, né? Quando poderia dar muito mais, né? Interessante demais, hein? São cuidados que são muito importantes, né? Até reforço aqui, a gente pode sim fazer a coisa certa pelo motivo errado, né? E Deus não vai julgar a gente só pelas nossas obras, né? Mas por nossas intenções, né? E Deus sabe quando a nossa intenção está errada, né? Ele sabe. E a gente sabe também, né? Mas Deus mais ainda, né? Já pensou Deus fazendo isso? Peraí, vou tirar uma selfie que curei de um câncer aqui, ó. Vamos tirar uma selfie aqui. Isso aqui eu tô ajudando aqui com um emprego. Vamos tirar uma selfie. Para se promover, né? Como eu sou bom, né? Mas enfim, é um cuidado que temos que ter, né? Porque a Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você saber por que você está fazendo certas coisas, né? E para que você está fazendo, qual a sua verdadeira intenção, o que está por trás disso, né? Como a gente ser o sal sem causar um transtorno na boca de quem está se alimentando, né? Ser realmente temperado, equilibrado, né? Naquilo que Deus espera de cada um de nós. São cuidados que a gente tem que ter. É o tema da semana. Eu acho que temos muitas lições interessantes para a gente poder compartilhar com vocês. Só abrir um parênteses aqui, viu, PV? É 29 de maio a 1º de junho. Fiquei confundido aí. Mas é isso aí, viu, gente? Então vai ser em Brasília, o maior evento de jovens de 2024, viu? De 2024. Vai ser bem legal participar. Inclusive vai ser uma grande oportunidade da gente aprender como ser missionário voluntário e cumprir a missão que Deus nos confiou, né? De ser o sal, né? E a luz desse mundo, tá bom? Vamos lá. Eu queria ler um texto aqui, está no livro de Levítico. A princípio a gente vai ler assim, nossa, o que tem a ver? Mas você vai entender no decorrer da nossa lição de hoje aqui. Mas Levítico capítulo 2, do verso 1 até o 3, diz assim, ó. É uma oferta. São 5, né, específicas que o pastor César até mencionou. E a gente está aqui no... vamos agora entender um pouquinho agora da oferta de cereal. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Olha, interessante, né? Sobre ela derramará o óleo, colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, aos sacerdotes. Um deles apanhará o punhado da melhor farinha com o óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas, dedicada ao Senhor, preparadas no fogo. Olha que legal, a gente vai hoje poder ter a oportunidade de estudar um tema que alguns que sabem até se perguntar, mas a oferta não era sempre com sangue, tinha que derramar sangue, nem fala agora de cereais, o que tem a ver?
Por que era uma parte era queimada com um holocausto? O padrão segue o mesmo, tinha que ser a melhor farinha, certo? Era dada para os descendentes de Arão. A outra parte não era para eles comerem, né, ou para guardar, era para dar para os sacerdotes. Tinha uma lição por trás disso aí, interessantíssimo demais, né? E tinha que ser sempre focado nessa ideia de ser uma oferta completa, né? Dedicada completamente, ou através do fogo, ou dando para aqueles que serviam a Deus. E tinha uma lição para isso, né? Eu queria até pedir a Fernandinha que nos ajudasse aqui, na parte do contexto, nos contextualizando, cuidados que essa oferta tinha a ver com ter cuidado pelos outros. Olha só, quando a gente vê essa oferta de cereal, que realmente uma parte a gente dava para os outros, certo? Dava para os líderes. Uma parte era para beneficiar os líderes, certo? Então a gente percebe aí essa divisão, certo? Então uma parte era dedicada a Deus e uma parte era dedicada aos outros, no caso os líderes. A alimentação dos sacerdotes. Então, a gente percebe essa preocupação, que inclusive a gente percebe nos próprios 10 mandamentos. Então, o amor a Deus e o amor ao próximo. E a gente percebe o quanto que Deus deseja que nós demos aos outros, que nós nos preocupemos com os outros, porque afinal, Ele já nos amou. Então, Ele quer que nós amemos os outros também. Interessante. E aí, gente, alguém mais quer comentar sobre isso aqui? Sobre esse cuidado, que essa oferta, a relação que ela tinha com o cuidado pelos outros? Eu achei interessante aqui que a oferta ela poderia ser apresentada de algumas formas. Por exemplo, poderia ser um pão assado, poderia ser um cereal cozido ou grelhado, mas também poderia ser in natura. Por quê? Porque naquela época as pessoas, os proprietários de terra e que tinham ali suas lavouras, eles eram orientados a não colher todo o cereal. E uma parte do cereal era destinada às pessoas com menos posses, os pobres, como diz aqui, né, as pessoas menos favorecidas, e também aos estrangeiros. Então, quando a gente vê o seguinte, quando ele pegava o cereal, seja cozido, seja assado, seja grelhado, ele levava para o sacerdote colocava lá a melhor farinha, o azeite por cima, aquela coisa toda e tal, enfim, uma parte era queimada completamente, mas a outra, a maior parte, inclusive, ficava para o próprio sacerdote, um líder espiritual daquela época. Então, a gente vê o seguinte, que o cuidado com os outros era essencial, e Deus, ele já tinha mostrado qual era a forma que o povo poderia usar para poder ajudar as pessoas. Então, quem eram as pessoas que eram beneficiadas aqui? Em primeiro lugar, o sacerdote era beneficiado, os pobres, os menos favorecidos eram beneficiados, e o estrangeiro também. Porque, lembra que você foi estrangeiro lá também? Você também passou necessidade. Lembra disso? Então, eles também eram ajudados. Então, isso mostra que Deus ele tem um cuidado com todas as pessoas. E assim, quem eram as pessoas que levavam a oferta? Aqueles que tinham uma oferta para levar. Aqueles que tinham algo para oferecer. Então, se eles foram tão abençoados por Deus a ponto de ter algo para oferecer, então Deus está dizendo, olha, uma parte vai ser para mim, porque pode ver, uma parte era queimada, era oferta para o Senhor. Uma parte é para mim. E tinha um detalhe, ele fazia isso para que as pessoas reconhecessem que o que eles tinham foi dado por Deus. Exatamente. Né? Ou tudo pertencia a Deus. Exatamente, tudo pertencia. Então, uma parte é para mim, outra lá para o líder espiritual, outra é os pobres e outro estrangeiro também. Para a gente não esquecer de ninguém, essa é a grande realidade. Todas as pessoas que precisam de ajuda, estando ao nosso alcance, é claro, de acordo com as nossas posses, de acordo com as bênçãos que nós já recebemos de Deus, uma forma de gratidão por isso, também ajudar as pessoas. E no final das contas, quem estava abençoando todo mundo era Deus, né? É Deus. Porque ela estava abençoando as pessoas que precisavam através daquele que havia recebido, né? E aliás, né, a gente só tem condição de ofertar ou de entregar algo a Deus por ele já ter nos dado. Né? Com certeza. Tanto que você oferecia o melhor. E esse melhor veio de onde? Que Deus tinha dado. Então é um reconhecimento de que tudo pertence a Deus, né? O holocausto representava isso, uma entrega completa, lembra? Sim. E a gente também aqui entende que essa oferta, ela tinha como objetivo tornar a minha vida um canal de bênção, né? Sem dúvida. E achei fantástica essa compreensão. Olha desenvolver generosidade. É isso aí. Compartilhar o que Deus deu para você, né? O cuidado de Deus que experimentamos deve ser retribuído, olha, e transferido aos outros. Achei fantástico. Alguém mais queria comentar uma coisa sobre isso? Pastor, eu queria só comentar uma pequena frase que eu achei linda aqui, que é o seguinte: Deus deseja que demos aos outros. Por quê? Porque Ele nos deu primeiro. O que Ele nos deu? Nos deu a vida primeiro. Então Ele veio até aqui, morreu por nós.
Então é o nosso dever ajudar os pequenininhos que estão aqui precisando de ajuda. Sensacional. É um ato de retribuição. Redistribuir, né, aquilo que Deus deu a cada um de nós. E até um ato de gratidão, né? Todo cuidado dedicado à vida, né, de cada um de nós deve ser redistribuída como um ato de gratidão por todo o cuidado que Deus tem tido com a gente. Até eu queria agora pedir aqui ao Henrique, inclusive, que nos ajudasse aqui a compreender. Diz que havia uma mistura, né? Pegava essa farinha e tal, etc. E fazia, que também o pastor mencionou aqui, né? Eu fui padeiro no colégio, né? Ah, é? Você foi padeiro? Fiz pão no colégio lá, todo dia, para 1.000 pessoas. Era muito legal. Eu gostei demais dessa fase no internato. Mas, que relação a essa parte aqui entre sal e cereais, né? Por que esses elementos? E, aliás, parece que Jesus usou, né? Usou esses mesmos elementos para dar uma lição muito profunda. Sim. Que lições são essas que a gente extrai do livro de Levítico? Vamos ver se eu tenho a resposta para o que você está perguntando. Mas antes de chegar nessa parte, deixa eu fazer uma pequena pergunta, não, uma citação. Nossa amiga Fernanda, você canta, né? Uhum. Cantar é um ato de louvar, certo? Sim. Os pastores pregam, é um ato de louvar também. E Deus se agrada muito disso. De adoração, né? De adoração. Mas olha o que fala aqui a nossa lição. Cuidar dos outros é uma forma maravilhosa de louvar a Deus. É uma forma de expressar o quê? A gratidão por tudo o que Ele fez e está fazendo em nossa vida. O louvor é angelical. Embora orar seja um ato humano, louvar é um ato dos anjos. Gente, eu achei lindo essa parte aqui. E continuando aqui, ó, Jesus nos lembra de que quando cuidamos de um desses meus pequenininhos irmãos, a gente é como se estivesse cuidando através dele mesmo. Cuidando dele mesmo, né? Eu achei fenomenal essa parte aqui. Ok, alguém mais, gente, queria comentar sobre isso? Achei legal aqui, ó. Peraí, a tua pergunta talvez eu responda, né? Mas alguém mais queria comentar sobre isso aqui, antes que eu fale aqui? Posso? Vou falar então. Mas, ó, achei legal aqui o fato da gente poder oferecer a Deus, e deve oferecer a Deus o melhor que a gente tem, né? Lembrei agora da viúva, né, que achei fantástico, né? Ofereceu o melhor que ela tinha, né? Experimentou o que Jesus prometeu em Mateus capítulo 6, né? Ela disse, eu cuido dos passarinhos, eu cuido das árvores, eu visto melhor. Tem que cuidar com o alimento, com a roupa, para comer ou vestir. Eu cuido de você. E a única que teve a oportunidade de poder experimentar o cuidado de Deus, por ter entregado tudo que tinha, era aquela viúva. E é interessante, né? Como Deus espera sempre, Ele espera sempre o nosso melhor, né? Que a gente faça o melhor com que Ele nos deu. Lembra de Mateus 25? Com os dons que Ele nos deu, né? Pouco ou muito, às vezes na nossa ótica, né? Imaginamos um talento, né? Eu fiquei pensando, um talento é 45 quilos. Um talento de ouro era muita coisa. É pouco, eu vou esconder. Usa, rapaz, abençoa outras pessoas, cantando, orando, visitando, servindo, com o seu recurso, com o seu dinheiro, com roupa, com a sua influência, com o seu tempo, com os seus ouvidos. Né? Aqui tem até uma orientação bem específica, né, no caso aqui, né? Nós somos pastores, nós dois, né? Quando alguém devolve o dízimo e a oferta, está abençoando as famílias pastorais. É claro que também devolve o dízimo e a oferta e tal, né? Mas é um ciclo que Deus requer em todos que são abençoados, né? Mas além, você está aqui, imagine você está aqui agora, eu estava no encontro agora, alguns dias atrás, com líderes do mundo todo, e as missões do mundo são incríveis, é coisa assim absurda, como Deus trabalha, né, no Oriente Médio, em lugares onde a gente talvez nunca vá, mas através da oferta, do dízimo, você vai estar lá, abençoando aquela família, dando suporte, dando lugar, um abrigo, dando condições para eles se locomover, e cumprir a missão de Jesus, né? De ser uma bênção para outras pessoas, né? Então, através do dízimo das ofertas, que no caso aqui é representado por essa parte do holocausto, que era queimada completamente, dedicada e consagrada completamente a Deus, nós, como igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente crê, né, no dízimo das ofertas, um sistema de manutenção da obra no mundo todo. Na igreja Adventista a gente vê uma distribuição bem igualitária, sensacional, organizada, sistematizada, para que a obra do Evangelho alcance localmente, né, seus devidos lugares e pessoas e geografias, e no mundo todo ela é redistribuída para todos os níveis, né, hierárquicos da igreja, para que a missão aconteça aqui no Japão, na Índia, no Quirguistão, na Mongólia, e esse sistema foi estabelecido para que o ministério, né, e tudo que envolve ministério, as partes de comunicações, rede TV, rádio, certo? Inclusive, especialmente os
pastores, né, os líderes espirituais, dediquem-se exclusivamente para isso. Completamente para isso. Interessante, né? Porque você olha assim, levou o melhor da farinha, queima uma parte e a outra parte ainda vai dar para a sociedade, pelo amor de Deus, gente. Não é demais, não? E Deus tinha um recado por isso. Por trás disso. O recado era, eu quero que você entenda que quando você sustenta, ou participe da manutenção desses que são aqueles que eu chamei e separei para me representar, vocês estão abençoando a obra do Evangelho no mundo todo. Estão abençoando pessoas onde vocês vivem, com o que vocês têm, e também a pregação do Evangelho, para que esse sistema continue sendo alimentado e abençoe outras pessoas. E o mais importante de tudo, né, é você poder participar, né, integralmente, sendo um conduto de bênção, né? E a grande evidência de que Deus te abençoou é quando você tem a oportunidade de poder abençoar outras pessoas, compartilhando aquilo que Deus te deu, né? Achei até legal uma parábolazinha, quando o cara vai pedir de madrugada, o cara vai pedir pão, ele não tem, vai pedir o vizinho, né? Aí vai importunar o vizinho. E é interessante, né? Porque ele pede o pão, né? Que nem era para ele. E Jesus fala, né, na oração, né? Pão nosso de cada dia, né? Deus nos abençoa, na realidade, para abençoar outros. Esse é o propósito da bênção de Deus, né? Então, quando você abençoa o ministro do Evangelho, a pregação, a rádio, a TV, uma pessoa que vive com você, um vizinho, um parente, alguém que veio de outro país, está no interior do Brasil, e você recebe na sua casa, dá abrigo, você está sendo uma bênção para essa pessoa. E esse é o tipo de experiência que você tem. Imagina você, já comeu comida sem sal? É chato, né, gente? Uhum. Você comeu comida bem temperada, né? E muito salgada. Também é ruim, né? Ou comer o melhor, oferecer o melhor que você tem, do seu tempo, seus talentos, sua influência. E é o que essa oferta queria nos ensinar. E é porque ela representa Jesus, né? O padrão é Jesus para tudo, né? Quando o padrão é Jesus, a gente fica mais tranquilo de poder seguir um padrão que realmente segue a exigência de Deus, o padrão de qualidade de Deus, que vai certamente abençoar, vai nutrir muita, muita gente. Tá bom? Eu queria agora ir para a parte aqui do comente. Eu queria pedir a Fernandinha aqui mais uma vez. A gente tem aqui, ó, o pastor até mencionou, existem vários tipos de oferta, né? Uhum. Mas tem uma que é representada pelo pão, né? Isso. E é interessante que Jesus faz o uso desse atributo para se apresentar para nós, né? Com um símbolo muito comum do dia a dia, né? Que é o pão, né? É isso. E aí, Fernandinha, qual foi a lição que você tirou desse dia aqui? Bem, então, a gente percebe que realmente Jesus, ele se apresenta como o pão da vida, e quem dele se alimenta viverá por ele. Uhum. Então, a partir disso, a gente vê que lá em Levítico já estava sendo anunciado que ele seria esse pão da vida. Quando a gente lê Levítico, a gente consegue entender essas palavras de Jesus com maior facilidade. E a gente está falando especialmente essa semana sobre essa oferta de cereais, que era interessante porque ela não exigia sangue. E mesmo assim, ela representava Jesus. Uhum. Então, nesse caso, está representando que Cristo nos sustenta com o alimento físico e o alimento espiritual também. Uhum. Então, Jesus é a oferta de cereais, ele é representado por isso. E é interessante também essa analogia, né, que por causa da farinha, no caso, eles tinham que oferecer a melhor farinha nessa oferta. E Jesus também, ele era o melhor. E a farinha também, para ser feito pão, ela tinha que ser esmagada e moída, assim como Jesus fez. Era um grão, tinha que ser moído, Isso, né? Tinha que ser moído, ser esmagado. Isso representa todo o sofrimento que Jesus passou quando foi ser sacrificado. Então... Isaías 53 menciona isso também, né? Foi moído, exatamente, né? foi moído. Exatamente. Então, a gente percebe que em cada detalhe, essa oferta, ela aponta para Jesus, e como ele é o símbolo realmente, o significado dessa oferta. Interessante, gente, com os detalhes, né? Você vê, né? Essa história é uma história maravilhosa que ela conta ali de quando Jesus, ele, com apenas alguns pãezinhos, ele alimentou uma multidão ali de pessoas, 5.000 pessoas, eu creio que coloca aqui, e ainda sobrou 12 cestos de pedaços de pão. E o que me chama a atenção é que Jesus, ao terminar de fazer isso e alimentar as pessoas, ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz isso. E é interessante porque Jesus, ele nasceu numa cidade chamada Belém. A cidade chamada Belém, no hebraico, é Bethlehem. Bet, casa, lehem, pão, casa do pão. Ou seja, Jesus, ele já nasceu na casa do pão. Ou seja, o pão da vida nasceu na casa do pão.
E agora, o que chama atenção para mim nessa história é o seguinte, já foi falado aqui, né, Jesus foi moído por nós e tal, enfim, isso é tudo certo. Mas quando a gente continua lendo a história de João capítulo 6, nós vemos o seguinte, o povo depois foi todos atrás de Jesus e queria fazer com que Jesus fosse o rei deles. Uhum. E quando Jesus viu, ó, a intenção, aí tem a ver com aquela historinha lá do começo, lá, ó. A intenção daquele povo ali, com a tirinha do começo, a intenção do povo não era fazer Jesus rei porque eles queriam adorá-lo como Senhor, como Salvador. Uhum. Eles queriam fazer rei, e a Jesus mesmo chega dizendo, ó, vocês vieram atrás de mim, querem fazer rei, porque vocês comeram e se fartaram, e querem continuar comendo e se fartando, mas vocês não querem vir a mim para serem transformados. Uhum, essa é a grande realidade. Uhum. Muitas vezes as pessoas vão atrás de Jesus porque ele é aquele que pode saciar nossa fome física. Jesus é aquele que pode dar o que eu preciso, pode mudar minha vida, pode fazer milagre, mas muitas vezes não vamos a Cristo para sermos alimentados espiritualmente. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, mas a ideia é que vocês se alimentem de mim. Ele está falando da minha carne, né? O pão é a minha carne, está em mim, para que vocês sejam transformados, é transformação de vida. E isso é o que Jesus quer fazer na vida de cada um dos nossos jovens. Não é só ir a Jesus buscando algo em troca, mas ir a Cristo Jesus para ser transformados, para ser saciado espiritualmente, porque Jesus é aquele que pode saciar a minha fome espiritual momentaneamente, mas Jesus é aquele que pode saciar minha vida espiritual eternamente quando ele voltar em glória e majestade. E aí um último ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, o cereal, ele era oferecido junto com azeite. E o azeite é símbolo do Espírito Santo de Deus. Tanto é que algumas vezes a Bíblia é dito o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. Então, na nossa vida, para que a gente realmente possa aceitar Jesus e sermos saciados espiritualmente, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça e que nos leva até Cristo. E Cristo é aquele único que pode realmente saciar a nossa fome espiritual. E é interessante também que Números 15, verso 10 e 24, diz que era também comum essa oferta quando era oferecida também com o suco da uva, né? Suco da uva. E é interessante, né? Porque quando Jesus se apresenta, ele pega todos esses elementos e agora institui numa só cerimônia, na Santa Ceia, se apresenta como pão, né? Sem fermento, puro, diferente dos fariseus, que ele mencionava sobre hipocrisia, aparentava que não era. Eu fui padeiro, né? Pegava um pedacinho de massa, cara, porque tinha fermento, ela triplicava e aparentava que não era. Se você molhasse, apertasse, você ficar menor do que era antes. E Jesus não, eu sou íntegro, eu não tenho pecado, eu sou isso aqui mesmo. Certo? Eu não vim para esse reino aqui não, meu reino é outro. Entendeu? Minha pegada é outra, tem nada a ver com o que você está esperando, não, é outra. Volta para a palavra. E tem a vida íntegra também. Aceite, se arrependa. Né? Aceite o pão. Aceitar o pão significava ter uma íntima relação com ele. Quando você come, aquilo faz parte de você também. Te nutre, te mantém, te mantém de pé, etc. Mas é interessante, né? Como esses símbolos são agora usados por Jesus para nos ensinar sobre a importância do que ele fez por nós, né? Do seu sangue derramado por nós, a promessa que ele teve, não só de nos perdoar, mas também de voltar, como o pastor César já mencionou, e nos motivando mais uma vez a viver para ele, né? Para a glória dele, como fazendo dele o nosso alimento diário, né? Que dá sentido à vida. Eu achei fantástico demais, né? Achei muito legal essa questão aqui de como uma oferta aparentemente tão antiga, lá pedida no passado, Jesus se apropria dela, dá sentido e vida a ela, e agora, ok, lembra daquela oferta? Ela representava a mim, que sou o pão vivo que desceu do céu, que nos sustenta e que nos alimenta, né? Incrível. Eu queria até agora ir para a parte do hipertexto, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui, a começar aqui pelo pastor César. A palavra-chave da semana é caridade, tá bom? Caridade. Interessante, Jesus tinha um método, né? Jesus tinha um método. E é muito interessante, não é? Porque ele se aproximava das pessoas, ele não ficava distante ali, a ponte, não, ele atravessava a ponte, ele ia lá mesmo, ele sentia compaixão, né, delas, via se tinha alguma necessidade, supria a necessidade, ganhava confiança, né? Desejava o bem, fazia o bem até com aqueles que às vezes não queriam, né, nada com ele, ou nem voltavam para agradecer. E depois ele dizia, segue-me. É muito interessante nesse método dele, né? De fazer o bem, e até interessante, né? Antes de dar o pão espiritual, ele dava o pão material, né? Ele supria a necessidade, né? Para que a pessoa tivesse ânimo para poder ouvi-lo, né? Etc. E esse método é muito, muito recorrente na Bíblia, em toda a Bíblia, né? E eu queria até pedir ao pastor César, a palavra-chave da semana é caridade, que texto, que palavra você queria agregar
na rede semântica aqui dessa Muito bem. dessa semana. Eu escolhi aqui o texto de Hebreus, capítulo 13, o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se apraz. Olha. Então a palavra que eu gostaria de usar é cooperação. Boa. Cooperação. Precisamos cooperar. Quando nós somos caridosos, nós cooperamos com o próximo, nós cooperamos com Deus, a missão dele. A própria Bíblia diz, quando fizeste a um desses pequenos a mim, fizesse. Então é cooperação na missão. Quando eu exerço caridade, eu estou cooperando com Deus na missão. Palavra cooperação. Muito bom. E aí, Fernandinha, qual é o texto, qual é a palavra? A gente tá tudo aqui reflexivo, pensando. Meu Pai, me santifica, meu Deus, muda meu coração. É isso aí, Fernandinha. Qual é o texto e qual é a palavra? O meu texto é 1 João 3,18, que é um verso muito forte, que se aplica muito bem, então, ao nosso contexto aqui. Que é: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, não adianta só falar. E não adianta também ter um motivo, ter uma intenção errada. Tem que ser de verdade. E a minha palavra é ação, porque afinal o amor é uma prática. Não é só um significado. Já tá aqui já. Botei ação também. Muito bom. E aí, Henricão? Qual que é o texto e a palavra? Bom, o meu texto, que eu achei ele lindo, por sinal, ele se encontra em Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que você tem roupa e que não tem nada para comer? Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, é uma coisa morta. A minha palavra ligada à rede semântica é fé. Ok, fé, ação, tudo por ele, eu vou, maranata, cooperação. É isso aí, cooperação. Gente, olha, achei legal aqui, só destacar aqui, né, a caridade em si não é nada, se não vier acompanhada de um senso de estarmos sendo coparticipantes do serviço cristão que Deus espera de cada um de nós, né? E é interessante que a lição até menciona que Cristo jamais cuidava de alguém por cuidar. Então, o cuidado de Jesus era integral. É que nem a OMS, né? Saúde integral é físico, mental, espiritual, social. É um conjunto de coisas, né? Jesus jamais só, tá aqui o pão. Não, tá aqui o pão, mas não esquece. Eu sou o pão. Tem um pão melhor do que esse. Ele não só curava, ele libertava. Ele não só alimentava, ele perdoava. Então, era muito comum, né? Perdoa teus pecados, tá aqui, eu curei tua mão aqui doente, mas aqui, ó, eu sou quem perdoa teus pecados, tá? Então, esse tipo de caridade integral que Deus espera da gente, às vezes por trás de um ato isolado de centavos, está a omissão de alguém que não quer fazer nada, não quer fazer uma oração, não quer dedicar tempo. E aí, como é que você está? O que eu posso ajudar? Sabia que Jesus não abandonou você? Uma coisa parece tão simples, né? Mas assim como Jesus, ele também não espera que a gente faça, sabe, por fazer, ou só para cumprir tabela, ou só para dizer que a gente é bom. E Deus sabe quando a gente quer só aparentar que é bonzinho, né? Deus sabe, e as pessoas também sabiam quando ele se aproximava com verdadeira intenção, que era de se misturar com as pessoas, tocar nelas, ver o que a gente estava precisando, sentir pena, é o que ele fazia, compaixão, e fazer algo, não ficar só na fé, porque fé sem obras é morta. Se é amor, ele tem que gerar ação. Inclusive é o tema da nossa semana de Geração Jovem desse ano aí, com uma semana de colheita incrível que está vindo pela frente no final de julho. Então, vamos aí sim, gratidão é motivação para caridade, serviços interessados, uma prática, né? Não é só teoria, distribuição, botei aqui também suprir necessidades, compartilhar, cuidado, cooperação, ação, você mencionou agora há pouco. São muitos motivos pelos quais a gente tem que pedir a Deus para que a gente faça pelo motivo correto. Jesus curava, mas ele também salvava, ele ia além das portas, né, pastor César? Tema do Caleb desse ano, é isso aí. Vamos lá, gente, eu queria ir caminhando aqui para o final agora, queria pedir aqui a ajuda aqui da Fernanda, mais uma vez aqui, na parte do compartilhe. A gente aqui, achei bem interessante aqui, a lição até colocou, sem Bíblia e sem jejum, né? Como é que é o esquema? Deus quer que a gente não se alimente todo dia? Como é que funciona isso, né? Aliás, o que é prioridade na nossa vida, né? Exatamente. Que tipo de alimento realmente nos sustenta, né?
Acho que é bem por aqui, né? Exatamente. Vamos lá, compartilha, ajuda aí, Fernanda. Eu achei muito interessante que é apresentada a história de Davi, né? Que Davi e seus homens, eles comeram os 12 pães da proposição, que eram colocados no lugar santo do santuário todos os sábados. E assim, a gente percebe que Davi estava enfrentando problemas ali, ele estava tentando escapar do inimigo dele, e ele conseguiu, então, passar por esse problema, ter a força necessária comendo esses pães. Ou seja, o pão tem ficado de força, certo? Então, eu fiz essa analogia, essa relação. Então, a força, o pão é igual à força, que no caso também é igual a Jesus. Jesus é a nossa força também. Então, esse também é um outro ponto interessante. Então, justamente, sem Bíblia, sem de jejum, que afinal, para a gente ter força todos os dias, a gente precisa então ter uma base, que no caso seria Jesus, que a gente encontra através da Bíblia. Então, o desafio que nós temos aqui é ter esse costume de levantar cedo e alimentar-se da palavra de Deus. Não que a gente não tenha que ter o nosso de jejum, é lógico, mas é uma forma de nós tomarmos como uma prioridade. Antes de tudo, antes do alimento físico, a gente ter Jesus, então, como a base da nossa força do nosso dia. Interessante, né? Até curioso, porque essa oferta, que é a oferta de cereais, né, que a gente está tentando aqui meditar, estudar sobre ela, alguns até argumentam, né, de que essa é uma prova de que nós não precisamos do sangue de Cristo para ser salvos, né? E é meio estranho isso, né? Porque a Bíblia também diz que sem derramamento não há remissão de pecados, né? Derramamento de sangue, né? E perdão. E aqui caímos aqui mais uma vez a explicação do pastor César, a última lição, né? De que as ofertas que existiam para poder ampliar para nós os aspectos, ou todos os aspectos que envolviam, não só o que Jesus iria fazer por nós, mas o que ele espera da nossa vida, né? E é interessante, né? Assim como nós precisamos de alimento para nos manter de pé todo dia, né? Para nos manter trabalhando, estudando, sonhando, planejando, assim também precisamos de Jesus, né? Que é o pão da vida todos os dias, né? Não só do pão, mas o sangue dele, né? Que foi derramado para poder nos salvar, para poder nos perdoar. E essas ofertas, né? Que a oferta de cereais, portanto, é mais uma oferta que apontava, é mais uma das ofertas que apontava para Jesus, e simbolizava sua graça e sacrifício extraordinário que seria oferecido e realizado no Calvário por cada um de nós, né? E Jesus é apresentado, sim, como de forma vital, né? Como o pão é vital para a gente manter vivo, né? Se manter vivo, ele faz uso desse símbolo para dizer, olha, então como é vital o pão, né? Aliás, João 6 fala que só você luta para ter o pão, só que a lógica humana é trabalha, tem o pão, vive. Só que esse pão aí você vai ter fome de novo. Esse pão não. Quem comer dele jamais terá fome. Isso. Então é uma decisão diária. Pode até ficar sem jejum, tá? Não que não seja importante. Mas sem Bíblia não dá. Sem o pão da palavra é impossível a gente se manter vivo na fé. Impossível. Acho interessante aqui o seguinte, né? Que aquilo que você falou aqui, né? Tem gente que acha que não, eu não preciso do sangue para receber a salvação. Em outras palavras, isso daí é salvação pelas obras. É por aquilo que eu faço. Como a lição está falando sobre cuidado, de repente você está falando ali a semana toda, você tem que cuidar do próximo, tem que ajudar o próximo, você faz a boa ação, é ação social, olhar o bem sem olhar a quem. E eu acabo esquecendo de que, na verdade, isso daqui aponta a Cristo Jesus. É o pão que foi moído na cruz do Calvário. E ele sempre é apresentado com o vinho, ou seja, junto com o pão vinha o vinho, né? Até um simbolismo aqui da Santa Ceia, que até o dia de hoje a gente usa lá, né? A gente come o pão, moendo e tal, enfim, para trazer a nutrição à nossa vida, mas também junto com o vinho, que era o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sim. E essa parte da Bíblia é interessante, porque a Bíblia também é o pão que nos alimenta diariamente, ela é um pão também. E a gente pode usar a Bíblia no carro, você pode escutar esse podcast aí quando você está indo para o trabalho, coloca o seu fone de ouvido, você pode usar no intervalo da faculdade, a gente pode escutar a Bíblia constantemente. Sim. Então, há vários momentos para nós crescermos e nos aprofundarmos na nossa fé. Agora, não podemos esquecer o seguinte, o sacrifício de cereais, ali, a oferta de cereais, ele era uma parte que simbolizava Cristo Jesus, mas não é completo, eram 5 tipos diferentes. Sim, mais um aspecto que ele faria mais um aspecto. Né? Então aí fica a dica, né, a Fernanda mencionou, cria o costume, né, o hábito, né, de levantar mais cedo. Mas o meu trabalho é cedo, então acorda mais cedo, brother. Você não vai escovar o dente, vai tomar banho, vai ajeitar o cabelo, então vai cuidar também daquilo que é importante, né, de se manter vivo na fé. Todas as manhãs alimentar, vai ter dia que você vai ter meio corrido, acontece. Mas se alguém for comer sempre corrido todo o tempo, não adianta, ele vai adoecer.
Então, se acontecer um dia que você ficar muito corrido, não conseguir se alimentar bem da palavra, mas entenda que para você se manter bem, tem que parar, tem que sentar, tem que se nutrir, tem que se alimentar, tem que buscar o equilíbrio, né, pastor César? Eu liguei para ele um dia atrás, ele, não, cara, eu tô preparando meu desejum. E tem todo um ritual e tal, né? Porque para você degustar, para você se alimentar, para você se nutrir, tem que dedicar tempo. E assim também é com a palavra de Deus. Acontecer alguma vez rápido, beleza, mas não que não seja o padrão. Para você realmente crescer na fé, ter uma experiência profunda com Deus, tem que dedicar tempo para se alimentar da palavra de Deus. Caminhando agora para o final, nos últimos minutinhos aqui, eu queria pedir ajuda aqui do Henrique. Qual é essa melhor dádiva, né, que Deus ofereceu para cada um de nós? O que ela representa, brother, aí para você, pessoalmente? O que isso impacta na tua vida? Alisson vai mencionar um pouco sobre isso, né? Sim, sim. Olha, pastor, tem uma palavra que chama fonte de vida. Os que nunca experimentaram o profundo e cativante amor de Cristo não poderão guiar outros à fonte da vida. Uhum. Resumindo essa lição toda aqui, ela abre os olhos para muitas coisas, pessoalmente para mim, que eu não estava enxergando. Ajudar um próximo, às vezes você não precisa doar alguma coisa para ele. Às vezes uma palavra, Jesus te ama, tá? Quando você acordou, Jesus já mandou o anjo aqui ficar do seu lado para te proteger. Uhum. Então, a caridade, o bem ao próximo, ele não fica reservado unicamente a um bem material, a um alimento. Ou a fazer por fazer, né? Exato. Mas sim também a palavra, porque Deus pede isso, para que a gente seja irmãos um dos outros, que a gente cuide um dos outros. Ok, sensacional. E aí, pastor Cícero Nascimento, foi dada a nossa melhor dádiva, né? Jesus não deu o que estava sobrando, né? Essa oferta tem que se deixar de casa. Quando for separar a farinha, separe a melhor farinha, né? Porque ela representava Jesus, né? E é interessante, né? Todos os rituais eles seguem o mesmo padrão, não importa a oferta, ela nunca era feita de qualquer jeito, ou de qualquer forma, ou com material específico, o mais ou menos, ou o que sobrava, era sempre o melhor. E essa era a forma que Deus estabeleceu para ele poder aceitar, né? Deus não ofereceu o que estava sobrando, ele ofereceu o que tinha de melhor para poder nos alimentar e nos nutrir, e também nos salvar. Eu acho interessante aqui, falando sobre o sal. Muitas vezes Sim. A Bíblia diz nós precisamos ser o sal, e faz uma associação dizendo o seguinte: aquelas pessoas que são realmente o sal é aquelas pessoas que aceitaram a justiça de Cristo em sua vida, ou seja, a justiça de Cristo é que me torna o sal. Então, se eu sou o sal da terra, se eu vou temperar onde eu estiver e tal, enfim, é somente se realmente a justiça de Cristo estiver sobre a minha vida, sobre a vida do jovem. Aí o jovem vai fazer coisas diferentes. Por quê? Porque ele será o verdadeiro sal da terra através da justiça de Cristo Jesus. E aí um ponto que me chama a atenção é o seguinte: qual é o motivador? Porque se o sal perde o sabor, fica só uma aparência de piedade. É aquela foto que a gente viu lá. Que lá é o menino lá no começo, lá é um sal sem sabor. Ou seja, é só uma aparência de piedade, mas não haverá o comprometimento, né? E qual que é o motivador de tudo isso? Motivador, já sei, justiça de Cristo me torna o sal da terra, maravilha, ok. Se eu não tenho sal, eu sou apenas uma aparência de piedade. Não, mas não quero isso, eu quero ter o sal, ok, maravilha. Aí vem a questão importante para nós: qual é o motivador? O motivador é o amor que Deus tem por mim, e esse amor é tão importante para mim, e é tão real na minha vida, que agora eu demonstro esse amor para as pessoas que estão perto de mim. Então é o amor a Deus e o amor ao próximo. Amor a Deus e o amor ao próximo. E é até interessante, a evidência de que esse amor de Deus foi real na minha vida é isso conseguir me impulsionar de tal forma, né? Diz que o amor leva a ação. Ele vai te falar assim: você terá que... a gente não tem amor, a gente é egoísta, a gente dá centavos achando que está fazendo a maior caridade do mundo. Mas assim, olha, você, quem passa a viver assim, né? Você terá aquele amor que não busca o que é propriamente seu, mas o bem dos outros. Bem, para ter esse tipo de amor, só estando ligado à fonte, a fonte do amor, que é Jesus. Sem ele é impossível a gente fazer a coisa certa pelo motivo certo. A gente vai amar, mas aqui de Tiago somente João, perdão, só de palavra, né? Não vai ser de coração, não vai ser coerente com aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? E é interessante, né? Deus espera, né, no coração renovado pela graça divina,
O amor é o princípio que regula toda a ação. Ele modifica o caráter, olha, ele é egoísta, não vai ser mais, vai ser altruísta, controla os impulsos, certo? E domina as paixões e enobrece as afeições. Quem pode fazer isso? A graça de Deus na minha vida. Amém. Só com ele, não tem outra forma. Mas ele quer nos tornar o sal, que vai dar tempero, sentido, sabor à vida de alguém. A graça que me motiva a uma vida de bênção, de abençoar e tornar esse amor compreensível, né? Palpável para outras pessoas. Eu queria pedir aqui, Henrique, termina com oração para a gente, para que a gente saia só do discurso, do bate-papo e coloque em prática, né, o que Deus espera de cada um de nós. Sim, sim. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por essa lição maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por todos os ensinamentos que estão aqui. Que esses ensinamentos, Pai, entrem no nosso coração e nunca mais saiam. Amém. E se for sair, Pai, que ele saia apenas como um reflexo para iluminar outras pessoas. Nos ajude a ser pessoas maravilhosas, pessoas boas. Nos ajude, Pai, a cuidar do próximo, que o Senhor sabe como é difícil para nós pecadores. No entanto, Pai, temos o Senhor como nosso guia. Nos ajude, meu Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, Rico, mais uma vez, tá? Pela companhia, pela exposição até com a gente também, tá? Eu que agradeço. Obrigado, Fernandinha, você é bênção, hein? Continue lá sendo o sal da terra lá no seu trabalho, amém. Tá bom? Na sua igreja, na sua comunidade, lá no São Mateus. Um abraço pro pessoal de lá também, tá? Pastor César, obrigado pelos comentários de sempre, pelas histórias, ilustrações. Estamos juntos fazer na missão. refletir aqui na nossa necessidade. E em breve no Campuri também. Estamos aí, tamo junto lá, viu? Sendo o sal da terra. Luz do mundo, vamos lá. Obrigado, gente, mais uma vez. Não esquece aí de seguir o nosso perfil no Instagram, tá bom? Compartilhando também o conteúdo daí do nosso canal do YouTube. Você pode também perseguir a gente lá e compartilhar o material, o link. Não fique só para você. Compartilhe. Foi abençoado, compartilha com alguém também, tá? Lembrando que sempre aqui na nossa lição, dá uma chegadinha lá nos QR Codes. Tem aqui sempre a cada semana um material feito pelo Felicity Play para poder ampliar um vídeo legal, um filme legal, para ampliar e motivar a gente aqui, tá bom? Na nossa plataforma de streaming aqui da Igreja Adventista, Felicity Play, acompanha, vai em todo o QR Code aqui, aproveita ao máximo todos os recursos que estão sendo disponibilizados aqui através da lição da Escola Sabatina Jovem com Texto Bíblico, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, que Deus continue te motivando, sendo a fonte, tá bom? De todos os impulsos e motivações para que você faça o bem e não somente cure, mas também salve, não somente alimente, mas também apresente o verdadeiro alimento, o pão da vida que é Jesus para quem está tão faminto, tá bom? Que Deus te abençoe e nos encontramos em breve aí, tá bom? Em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!